Oiê, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renata Feliciano e sejam todos bem-vindos ao Recraftando. E olha só o que eu trouxe para hoje: uma caneca quebrada e um vidrinho de esmalte. E eu duvido que você adivinhe o que eu fiz com isso. Está curioso? Então fica aqui para ver a transformação. E eu começo com um produto que eu nunca trouxe aqui, que é a espuma expansiva. Ela é amplamente utilizada na construção civil, em reparos domésticos, isolamento acústico e térmico e serve para preencher espaços, vedar, fixar e isolar em diversas aplicações. Você encontra esse produto em lojas de material de construção. E o que vem a ser esse produto? O nome, ele é autoexplicativo, né? Ele é uma espuma que aumenta de volume onde é aplicada. Ela pode chegar até 3 vezes o tamanho original e vai ser perfeita para o que eu vou fazer aqui. Para trabalhar com esse produto, usem luvas e máscara durante a aplicação. E como vocês viram aí, ela vem com um bico aplicador. É só rosquear no tubo e apertar a válvula para aplicar no lugar desejado. Eu vou aplicar uma boa quantidade aqui nessa caneca e aguardar o tempo de expansão e endurecimento da espuma. Na embalagem diz que esse tempo varia de 2 a 5 horas. Eu apliquei no fim da noite e só trabalhei com ela na manhã do dia seguinte. Uma dica muito importante é sobre a limpeza desse bico aplicador. Como ainda sobrou muito produto na embalagem, é essencial limpar bem o bico para continuar usando essa espuma. A limpeza ela deve ser feita com acetona. Despeje a acetona no bico e aguardem a espuma dissolver por completo. Repitam o processo até a limpeza total do aplicador. Na dúvida, leiam o rótulo do produto. E olha só essa transformação. A espuma cresceu muito, quase mágica, né? Agora vem a parte divertida, que é modelar. E para isso eu vou usar 2 estiletes diferentes, um tradicional e um outro de precisão, que é perfeito para aqueles detalhes que fazem toda a diferença. E o melhor, gente, é super fácil de cortar. Vocês vão amar mexer com essa espuma. Conseguem adivinhar o que vem por aí? Chuta aí nos comentários. Agora é a vez do meu vidrinho de esmalte entrar em cena. A base da espuma já está modelada e chegou o momento de abrir um espacinho no topo para encaixar essa peça-chave do projeto. Está começando a tomar forma, hein? Será que você já consegue adivinhar o que vai sair daqui? Está fácil, não é mesmo? Enquanto a caneca com espuma descansa, é hora de dar atenção ao nosso vidrinho. Eu já deixei ele bem limpinho com álcool e agora eu aplico uma camada de primer para preparar tudo antes da tinta. Aguardei o tempo de secagem do primer e pintei o vidrinho com 2 camadas de tinta PVA branca. Eu quero esse vidrinho bem branquinho.
Agora é a vez da tinta PVA vermelho fogo. Eu vou pintar algumas listras por aqui. E olha, se você já estava desconfiada do que era esse projeto, agora não tem mais mistério. Depois dessa ficou fácil demais. Sim, minhas amigas, eu estou criando um farol. Aguarde por aí para ver uma montagem final. Vocês não imaginam as peças que eu usei nessa criação. Está curtindo a ideia? Então mostre seu apoio ao canal. Curta e compartilhe esse vídeo para espalhar a inspiração. Deixe um comentário aqui embaixo, quero saber o que você achou. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Aqui você encontra vídeos novos toda quarta e sábado às 18 horas. Muito obrigada a todos que já fazem parte dessa comunidade incrível e se você chegou agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Agora é hora dos detalhes finais. Com a tinta PVA preta e um pincel bem fininho, eu começo a dar vida ao meu farol. E olha só essa inspiração maravilhosa, não é de encher os olhos? Aqui é assim, gente, um olho na gravura e um olho na pintura. Concentração total com muito amor em cada traço. Enquanto o meu farol seca, eu passo para a pintura da espuma expansiva, que é um produto bem legal, gente, pois aceita muito bem a tinta PVA. Eu vou usar aqui 2 tons de cinza, um mais claro e um outro mais escuro, além da tinta preta, para transformar essa espuma em um rochedo. Mesclando essas cores, eu espero alcançar esse efeito. E como se trata de uma paisagem marítima, não pode faltar o mar, não é mesmo? Então eu aguardei a tinta secar e como vocês estão vendo aí, eu não pintei a espuma até o final, porque não havia necessidade de escurecer a área onde vai o mar, e eu vou fazer a água com a cola quente. Isso mesmo, com cola quente. Mas aqui, gente, é preciso ter cuidado. O calor da cola, ele pode danificar a espuma. Por isso, eu vou aplicá-la em camadas. Então, eu começo com uma camada bem fina, aguardo ela endurecer, então eu aplico outras por cima, uma a uma. Aqui foram 3 camadas no total, com destaque para a última, que eu deixei escorrer para fora da caneca, como se o mar estivesse transbordando da escultura.
E eu vou pintar essa cola quente com esmalte. Eu tinha aqui um esmalte com a cor que eu achei que combinaria com o mar e aproveitei no trabalho. O detalhe interessante de pintar com esmalte é que ele traz uma certa transparência que ajuda a reforçar a ideia de água. E aqui, gente, vai mais um cuidado importante. Não passe o esmalte na espuma, apenas na cola quente. Lembra que eu comentei que a limpeza do bico da espuma é feita com acetona? Pois então, a espuma ela também reage ao esmalte, então atenção redobrada para não danificar sua peça. E enquanto o esmalte seca, vamos finalizar a montagem do farol. Olha só as peças que eu arranjei para completar essa etapa. Primeiro, um pedacinho de EVA vermelho. Eu recortei um círculo e montei um telhadinho para o farol. Detalhe, como o vermelho do EVA não era nada parecido com o vermelho do farol, eu precisei pintá-lo com a mesma tinta das listras para deixar tudo mais harmonioso. Enquanto a tinta seca, vamos para as outras peças. Para a varanda externa, eu vou usar essa peça metálica com rosca, que era de uma torneira e eu achei que funcionaria super bem aqui. Eu vou colar tudo, gente, com cola quente. Para a parte de vidro que protege a luz do farol, eu usei um pedacinho de mangueira transparente que eu tinha por aqui. E sobre ela vai o telhadinho de EVA. Para finalizar, uma bolinha prateada no topo, que está presente em quase todos os faróis e por favor não me pergunte para que serve. Aqui ela será apenas decorativa mesmo. E um detalhe que eu esqueci de mencionar é que antes de colar tudo, eu envernizei o meu farol com um verniz brilhante, tá? Para proteger a pintura. Para integrar melhor o mar com o rochedo, eu vou usar a tinta PVA branca. Então, com o pincel de cerdas duras, eu vou dando batidinhas para pintar a espuma das ondas, trazendo assim mais realismo ao projeto. Eu colo meu farol no topo do rochedo e finalizo o trabalho colando alguns musgos em alguns pontos, completando assim o cenário. E assim ficou o meu diorama. Eu tô apaixonada por ele. Eu adoro essas estruturas lindas que são os faróis. Eu ainda quero conhecer um pessoalmente. Pode parecer bobagem para alguns, mas sonho é sonho e cada um tem o seu. Enfim, mas me digam aí o que vocês acharam. Querem ver outras ideias com espuma expansiva? Eu tenho mais alguns projetos em mente, tá? Que eu pretendo trazer por aqui. Me digam aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para quem ficou até aqui e fiquem com Deus.